Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Sexta-feira começou a 8ª rodada do Brasileirão 2019 com um bom jogo e com uma vitória de um time que precisava muito dessa vitória. Estamos falando do jogo do Vasco da Gama contra o Internacional, abrindo a 8ª rodada do Brasileirão 2019. Então é desse jogo, Vasco da Gama 2, Internacional 1, que vamos falar agora no pós-jogo do Resenha com Magalhães. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor do Vasco e do Internacional, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, coloque o seu comentário, ative a notificação. Não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Meus amigos, começou a 8ª rodada. Excepcionalmente, nessa rodada, teremos jogos sexta, tivemos jogo sexta, teremos 5 jogos no sábado, 2 jogos no domingo, ou 3 jogos no domingo, e mais um jogo na segunda-feira por causa do jogo da seleção brasileira no domingo. E a última rodada vai ser no meio de semana. Última rodada não, a 9ª rodada, vai ser a última rodada antes da Copa América. Então, jogo Vasco Internacional. Vamos lá. Eu esperei um pouco para fazer essa gravação, meu amigo torcedor vascaíno, porque eu queria escutar a entrevista do Vanderlei Luxemburgo. E eu vou ser bem sincero, meu amigo torcedor do Vasco. O Vanderlei Luxemburgo está fazendo a leitura correta do momento do Vasco. A leitura correta do momento do Vasco. Então a torcida tem que apoiar o time. A gente sabe que tecnicamente o time do Vasco não é dos melhores. Está longe disso. Sabe que tecnicamente o time do Vasco é limitado. Mas se essa falta técnica tiver falta de torcida também, aí que o Vasco não sai de lugar nenhum. Então é por isso que, meu amigo torcedor vascaíno, eu bato palma para vocês, porque vocês empurraram o Vasco do primeiro ao último minuto em São Januário. Então, parabéns. É isso mesmo. Para sair de uma situação dessa, para sair da crise, para sair dessa zona de confusão, tem que a torcida estar do lado do time. Não interessa quem é o jogador. Ah, você não gosta do Bruno César, não gosta do Felipe Baixo, não gosta do Fulano de Tal, mas o Vasco não tem muita opção. O Vasco está com o salário atrasado. O Vasco não tem opção, então tem que contar com quem pode. O Vasco tem que contar com quem pode. Ah, tem um elenco lá que tem 40 jogadores, vai ter que começar a vender? Que venda. Mas no momento o Luxemburgo tem que contar com todo mundo que ele tem. Então apoie, mesmo que você não goste, apoie, porque o Vasco agora precisa de ajuda. Depois de sair dessa zona de confusão, porque vai sair dessa zona de confusão, estiver mais tranquilo, aí você começa a cobrar alguma coisa de algum jogador, uma contratação, mas nesse momento tem que estar unido, porque se começar muita cobrança, aí que esse time do Vasco não vai andar, porque tecnicamente o time é limitado, tecnicamente é limitado, não tem como inventar outra história. Então, concordei da entrevista do Luxemburgo. Para mim, ele foi certinho. E outro detalhe, o time do Vasco, atualmente, meu amigo torcedor, e meu amigo torcedor de qualquer outro time, o momento do Vasco hoje é de somar ponto. Como? Não tenho a menor ideia. Qual é o esquema? Qualquer um. Como é que vai ganhar o jogo? Não sei. Dá um chute só pro gol, se a bola entrar, fizer os 3 pontos. É isso que o Vasco precisa nesse momento. Não é de jogar bonito, de jogar bem. O Vasco precisa de 3 pontos. É isso que o Vasco precisa. O Vasco ganhou hoje do Internacional, vai jogar contra o Ceará, em casa, fazer mais 3 pontos para ver se na parada para a Copa América, de repente o Vasco está fora da zona de rebaixamento. Aí o Luxemburgo vai ter um tempo para trabalhar. Já disse que não vai dar 13 dias igual a maioria dos times vai dar. Falou que vai dar 5 dias, 6 no máximo de descanso para os jogadores, porque tem que trabalhar. E tá certo. O Vasco não está em momento de descansar. Ele pode descansar no final do ano. Agora ele tem que trabalhar. Porque é limitado, precisa de chegar alguns jogadores de mais qualidade, jogadores por meio, jogadores pro ataque. O Vasco precisa qualificar mais esse elenco. Então, eu gostei muito da entrevista do Luxemburgo.
E o jogo de hoje? Bom, de cara, o Inter não fez um bom primeiro tempo. Para mim, o Inter sentiu muita falta do Guerreiro e do D'Alessandro. O time do Inter no primeiro tempo estava lento. Ele não estava conseguindo, porque com o Guerreiro, ele sabe que o Guerreiro vai segurar a bola na frente. Com o Sobe não estava conseguindo segurar a bola na frente. O Vasco estava marcando, o time do Inter estava sem criação, além de estar sem criação, estava lento. O time do Inter estava sem criação e sem lento. E uma coisa que o Vanderlei Luxemburgo falou, que o Internacional está na parte de cima da tabela, mas joga com 3 volantes. E o Vasco está jogando com 3 volantes também, só que está na parte de baixo da tabela. Só que a diferença é que o Inter tem 2 anos de trabalho, o Luxemburgo tem 4 jogos, 5 jogos. Então há uma diferença, mas o esquema é o mesmo. A diferença é a qualidade técnica dos jogadores que tem no meio e no ataque. Então isso faz a diferença, mas o esquema era o mesmo. 3 volantes. Não é jeito. Lindoso, Edenilson e o Nonato. E lá no Vasco, 3 volantes também. Só que com menos qualidade técnica. E isso faz diferença. Mas no primeiro tempo o jogo foi muito parelho. O Vasco dificultou muito para o Inter não conseguiu criar, não conseguiu adiantar suas linhas. O time do Inter muito lento, tentava criar, mas saía com muita lentidão. O Vasco marcando certinho, tentando sair com velocidade. Você vê nitidamente que tem um certo receio do Vasco atacar e tomar o contra-ataque e tomar o gol. O time do Vasco tá com esse receio. O time do Inter não, você vê que era um time mais calmo, que atacava, até tentava se expor um pouquinho, mas é um time mais colocado dentro de campo, que sabe, cada jogador sabe aonde tem que voltar quando perde a bola. E o time do Vasco ainda está se encaixando. Então você sentiu um time do Inter mais dono de si, porém lento, não conseguindo prender a bola no ataque. A bola estava batendo e o Vasco estava conseguindo sair com muita velocidade, principalmente com o Rossi pelo lado direito. O Rossi é um bom jogador, mas ele corre mais do que pensa. Se ele pensasse mais do que corresse, ele ajudava. Não é que ele fez uma má partida. Ele fez uma boa partida, se dedicou, se exauriu em campo, ficou cansado, mas ele tem que pensar mais do que correr. Muitas vezes ele corre muito e na hora de definir, ele define errado. O time do Vasco teve mais chances que o Internacional teve uma chance de cabeçada, lá que o jogador estava impedido. O goleiro do Vasco fez boas defesas, fez grandes defesas, ajudou muito o Vasco. Isso já dá uma garantia para a defesa. Quando ele vê que o goleiro está bem, a defesa fica mais tranquila para poder jogar e deu essa tranquilidade ao Vasco. O Vasco tem um problema ali com as laterais, nitidamente tem um problema de marcação ali com as laterais, é por isso que ele está jogando com 3 volantes. E o Inter foi para cima, tentou criar, mas estava lento e não estava conseguindo segurar a bola no ataque. E estava faltando a criação. O D'Alessandro pelo lado direito, pelo lado esquerdo, apesar de ele ficar pelo lado esquerdo, ele é o cara que organiza o time, mesmo pelo lado esquerdo. E o Guerreiro é aquele cara que segura a bola para o time todo chegar. E hoje o Inter não tinha isso. E isso fez falta. E o Inter sentiu. E no primeiro tempo, apesar do jogo ser mais parelho, eu senti o Vasco melhor. Por que, meu amigo torcedor do Vasco? A condição do Vasco agora é mais técnica, porque taticamente o time do Vasco tem um desenho. O time do Vasco não é um bando dentro de campo. O Vasco tem um desenho bem definido. E o Luxemburgo falou certo. O Vasco não está em momento de se expor. O Vasco está em momento de não tomar gol e tentar fazer. Ele não pode se expor. Ele não está com moral para isso. O time do Inter tá. Joga com 3 volantes, mas está com moral para se expor porque está no topo da tabela. Se fosse ao contrário, o Vasco ia se expor também. Mas o Vasco não está no momento para isso. Tem que sair, tentar criar a jogada, mas tentar não tomar gol. Porque o time do Vasco, quando é apertado, o time do Vasco sofre. Então o Vasco criou oportunidades, o time do Inter criou oportunidades, mas o Vasco um pouco melhor
acabou fazendo o seu gol com o Andrei, uma bola alçada dentro da área. O Vasco já tinha tido uma chance com o garoto Thiago Reis, numa bola que o Rossi foi à linha de fundo, ele poderia ter feito gol, recebeu um desequilíbrio ali, mas normal de jogada. O Lomba já tinha feito algumas defesas também, mas o gol saiu de mais uma bola alçada na área, onde sobrou para o Andrei sozinho, um erro de marcação da frente do Internacional. Isso não pode acontecer. Um time que joga com 3 volantes não pode, à frente da área, não ter ninguém. Igual, tinham 2 jogadores do Vasco sozinho para chutar a bola. Erro de marcação. O Andrei chutou, acabou tirando. O Lomba nem viu direito para onde a bola foi. Quando ele olhou, a bola já estava entrando 1-0 merecido para o Vasco. Merecido porque o Vasco jogava para ele, mas o Vasco era melhor. O Vasco tentava explorar o lado esquerdo com o Marrone, tentava explorar o lado direito com o Rossi. O garoto Thiago Reis, que tinha que segurar mais a bola na frente, fazer mais o trabalho de pivô, ele não estava fazendo. Isso dificultou um pouco mais o ataque. O time do Vasco, meio campo, ainda está receoso de subir e dar o contra-ataque, mas isso só vai mudar com a vitória, com o passar do tempo. O time tendo mais calma, o time tendo mais confiança, o time vai subindo, mesmo jogando com 3 volantes. Lógico que tem que ser 3 volantes, pelo menos 2 desses tem que ter qualidade para o passe. O André tem essa qualidade para o passe, ele chuta bem. O menino Marco Júnior não é ruim, ele tem essa qualidade, ele jogava assim no Bangu, então dá, mas tem que ter confiança. Mas para ter confiança tem que ter vitória. E acabou num lance do Marrone, que ele cavou nitidamente a falta, cavou, ele tomou a frente do Nonato e deixou bater para ter a falta. O lateral do Vasco, que bate muito bem na bola, ele tem que treinar mais falta, porque ele vai ajudar muito o Vasco, metendo a bola na trave e de novo a defesa do Inter ficou olhando o time do Vasco jogar. A bola bateu na trave, sobrou para o Thiago Reis, ele cabeceou tirando do Lomba, 2-0 no final do primeiro tempo. Dizer que não era merecido? Merecido. O Vasco aproveitou as falhas defensivas, que foram 2 falhas defensivas que o Vasco se antecipou e aproveitou. Esse é o jogo, aproveitar a falha do adversário. E o Internacional errou nos 2 gols. 2-0 virou o primeiro tempo. Quando chegou no segundo tempo, ataque contra a defesa, só deu o Inter. O Internacional fez uma mudança, o Denilson botou o Patrick aberto pelo lado esquerdo, o Patrick deu um suador, foi um Deus nos acuda com o Patrick pelo lado esquerdo, caía pelo lado direito e bombardeio. O Vasco conseguiu sair de trás no segundo tempo, depois dos 17 minutos, quando o Inter já tinha feito o primeiro gol. O Inter já tinha feito o primeiro gol, mas o Vasco não conseguia sair. Aí você vai falar, pô, então o Luxemburgo puxou o time todo para trás? O Luxemburgo falou que não. E eu acredito no Luxemburgo. Isso vai do psicológico do jogador também. Lógico que o Inter botou o time para frente, o time do Inter tá mais organizado, jogou o time para frente, tirou um volante, botou um cara mais aberto para dar mais sufoco, para prender um lateral, botou outro mais aberto para prender outro lateral e empurrou o time do Vasco para trás. Como o time do Vasco não tem qualidade técnica para sair jogando e não está com confiança para isso, o time do Vasco ficou no chutão. E não tem um meio de campo e não tem um centroavante que segura essa bola. Então a bola pegava aqui, dava um bicão e sobrava para o Inter. E o Inter ficou batendo o tempo inteiro em cima do Vasco, o Vasco não conseguia sair, até que tomou o gol. Depois do gol, o Vasco só conseguiu sair aos 17 minutos, que aí conseguiu um contra-ataque ali, conseguiu segurar um pouquinho a bola assim, mas mesmo assim, o time do Vasco não conseguia ficar com a bola. O segundo tempo foi todo ataque contra defesa. O Luxemburgo fez umas mudanças lá, botou o outro garoto que veio do Bangu também, aberto pelo lado esquerdo, ele tentou ver se conseguia puxar um contra-ataque, mas os jogadores do Vasco se entregando em campo, tem que ser assim. No momento dele tem que ser assim, o time do Vasco se entregando e o Internacional indo para cima. O goleiro do Vasco calmo, defendendo muito, fechando o gol. O Vasco ganhou também graças ao seu goleiro, e o Inter martelou. O Vasco tentava algumas vezes, uma ou outra, sair no contra-ataque, mas não estava conseguindo. Ele botou o Bruno César, que estava meio perdido dentro do campo, parece que ele ainda não se encontrou no futebol brasileiro, mas também estava correndo.
botou o Felipe Bastos no final, são jogadores que a torcida contesta um pouco, mas nesse momento é o que o Vasco tem. Então tem que apoiar, filho. E o Vasco foi segurando, torcida reclamando um pouco com o juiz, e o Vasco segurou na garra, na força, na disposição e conseguiu manter o placar de 2-1 até o final. O Vasco fez uma grande partida, fez uma boa partida no primeiro tempo, no segundo tempo ficou todo atrás devido ao Inter ter adiantado sua marcação, ter ido para o ataque e o Vasco nitidamente psicológico está abalado. Com 2-0, eles estavam com medo, com pavor de perder esse jogo ou deixar empatar de novo. E naturalmente, por uma falta de autoestima, de confiança, o time vai chegando para trás. Isso, na minha visão, é completamente normal. Completamente. Se fosse num outro momento, o Vasco estivesse na metade da tabela, com certeza isso não ia acontecer. O Vasco teria uma outra postura. Mas agora, a gente não tem que esperar jogo bonito, isso ou aquilo. O que a gente tem que esperar do Vasco é que tente fazer os pontos. É isso que a torcida quer agora, que o Vasco consiga mais 3 pontos contra o Ceará em casa. É isso que a torcida do Vasco quer. Depois, lá pra frente, pode se cobrar um futebol melhor. Mas hoje não tem que se cobrar nada, tem que se cobrar 3 pontos. E o Internacional não fez uma boa partida. E mais uma vez, o Inter não consegue ganhar fora de casa. Eu estou vendo alguns times com características parecidas com essa dificuldade de ganhar fora de casa. Quando eu falo esses times, eu estou me referindo ao Atlético Paranaense, que também tem uma dificuldade enorme de ganhar fora de casa e tem esquema parecido com o do Inter. Será que é do esquema? A gente não sabe. Mas tem que se definir o que acontece, porque tem muita dificuldade. O Inter não ganhou fora de casa. Para querer ser campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, tem que ganhar fora de casa, filho. Senão fica complicado. Ah, Magalhães, aí na Libertadores a gente ganha para coisa e tal, é outros 500, tá? Mas tem que acostumar a ganhar fora de casa. Porque senão o psicológico fica abalado, o time já entra com aquele negócio. Pô, eu não consigo ganhar fora de casa, não consigo. Já joga a capacidade pro pé. Então, o Inter tem que rever esse condicionamento fora de casa. Essa forma fora de casa do porquê que não está conseguindo ganhar. Mas, nitidamente, o Inter não fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. E no segundo tempo foi melhor. Foi melhor. Só que sentiu muita falta do Guerreiro e do D'Alessandro. E o Vasco é isso. Tem um esquema, agora tem que pegar esse esquema, procurar as melhores peças para fazer esse esquema ser mais eficiente, tanto no ataque quanto na defesa. Aqui mesmo jogando atrás, o Vasco sofre. Então, o Vasco tinha que ter pelo menos umas 4, 5 peças ali para chegar e ser titular com mais qualidade. Não sei se o Vasco vai ter condições para isso, mas parabéns à torcida, parabéns ao Luxemburgo, parabéns aos jogadores que se dedicaram em campo. O Internacional também correu, mas hoje as coisas parecem que não andaram da forma como o Inter. A gente está acostumado a ver o Inter, isso acontece, todo time vai ter altos e baixos, e hoje o time do Inter, a meu ver, deixou um pouco a desejar, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo criou, mas faltou aquele cara lá na frente, aquele cara que prende a bola, que segura a bola e um pouquinho mais de criação. Eu torço muito, muito, muito mesmo que o Vanderlei Luxemburgo dê certo no Vasco. Porque fiquei muito chateado com muitas críticas que alguns repórteres, comentaristas, aí fazem sobre o Luxemburgo, dele estar acabado, disso, daquilo, outro, desrespeitando toda a história que o cara já teve. Então eu torço muito que o Luxemburgo dê certo. Para ele, pode ser que ele seja o último trabalho dele, mas que ele termine o trabalho dele por cima. Então eu torço muito que o Luxemburgo dê certo no Vasco. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Eu peço a participação de todos. Então curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Resenha com Magalhães. Tamo junto. Até mais. Valeu. Vasco, é isso. O negócio é somar ponto. Depois pense em jogar bonito. Até mais. Tchau.